Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Histórias e Jornadas Emocionantes. A história que estamos trazendo hoje fala sobre tristes acontecimentos na vida de Cecília. Ela era mãe solteira, e seu filho, chamado Roberto, maltratava muito ela. O que Roberto fez com sua mãe foi chocante, e mudou a vida dos dois para sempre. Fique conosco e acompanhe a jornada de Cecília, e descubra como ela passou por essa situação tão triste. Você conhece alguma mãe que também teve esse tipo de problema com o filho? Deixe nos comentários. Cecília é uma mulher conhecida por sua personalidade calma e alegre. Ela é uma pessoa muito amigável e simpática, sempre pronta para ajudar os outros e fazer novas amizades. Cecília tem um jeito tranquilo de falar, o que faz com que as pessoas ao seu redor se sintam relaxadas e confortáveis em sua presença. Ela é uma pessoa muito positiva, sempre procurando o lado bom das situações e mantendo uma atitude alegre e otimista mesmo diante de desafios. Cecília conheceu um belo rapaz, chamado Tiago, durante um evento social em comum. Cecília ficou encantada com a aparência de Tiago e com o jeito descontraído e engraçado dele. Eles conversaram a noite toda, riram juntos e descobriram várias afinidades. A partir daí, Cecília e Tiago começaram a sair juntos com frequência. Eles gostavam de fazer passeios ao ar livre, assistir a filmes, conversar sobre música e literatura e explorar novos lugares na cidade. A cada encontro, a química entre eles se tornava mais forte. Cecília admirava muito a inteligência e a criatividade de Tiago, que por sua vez, era cativado pela gentileza e doçura de Cecília. Eles se completavam de uma maneira única e especial. Com o tempo, a amizade entre eles se transformou em amor. Cecília e Tiago começaram a namorar, passando a compartilhar suas vidas e planos. Eles se tornaram amantes e descobriram a paixão um pelo outro. A relação entre Cecília e Tiago era marcada pela admiração, respeito e carinho. Eles se tornaram grandes companheiros, sempre apoiando um ao outro em momentos bons e ruins. A história de amor entre Cecília e Tiago foi repleta de momentos felizes e desafios, mas sempre mantendo a essência do amor que os unia. Porém, Cecília não imaginava o que estava prestes a acontecer. Os meses seguintes mudariam sua vida para sempre. O que será que aconteceu? Conforme a relação de Cecília e Tiago foram avançando, ela acabou engravidando dele. Cecília ficou muito surpresa, pois ela não estava planejando uma gravidez agora. Porém, ela ficou muito aliviada, pois seus pais estavam dispostos a ajudar com o que fosse necessário. Só que ela não esperava o que Tiago iria fazer. Assim que soube da notícia, Tiago desapareceu da vida de Cecília, sem deixar rastros e sem avisar nada. Cecília ficou profundamente triste e magoada. Porém, com o apoio que ela teve dos pais e dos amigos, ela conseguiu passar por essa situação com muita determinação. 9 meses depois, ela teve seu filho, que batizou de Roberto, em homenagem ao cantor Roberto Carlos, que Cecília tanto admirava. Roberto era um lindo bebê, muito alegre e divertido. Cecília criou seu filho com muito amor e dedicação. Desde o nascimento do menino, ela se dedicou completamente à maternidade, fazendo questão de acompanhar cada etapa do seu desenvolvimento. Nos primeiros anos de vida de Roberto, Cecília se dedicou integralmente à criação do filho. Ela fez questão de amamentar, de levar para passear e de brincar com ele diariamente. Cecília sempre esteve presente em todos os momentos importantes da vida de Roberto, seja nas primeiras palavras, nos primeiros passos ou nos primeiros dias de escola. Cecília também valorizava muito a educação de Roberto. Ela incentivou o filho a ler desde cedo, sempre comprando livros e incentivando ele a explorar diferentes assuntos. Ela ajudou Roberto com os trabalhos escolares e sempre esteve presente nas reuniões escolares, demonstrando seu compromisso com a formação do filho. Ao longo do tempo, Cecília e Roberto desenvolveram uma relação muito próxima e amorosa. Roberto confiava muito na mãe e se sentia à vontade para compartilhar seus sentimentos e dificuldades com ela. Cecília sempre o apoiava e aconselhava da melhor maneira possível. Apesar das dificuldades de ser uma mãe solteira, Cecília sempre buscou proporcionar a Roberto uma vida feliz e equilibrada.
Ela fez questão de estar presente em todos os momentos importantes da vida do filho, seja nas apresentações da escola ou nas competições esportivas. Cecília se orgulhava muito do filho que criou. Ela sabia que sua dedicação e amor foram fundamentais para que Roberto se tornasse um homem gentil, respeitoso e dedicado. A relação entre mãe e filho se tornou uma das maiores fontes de felicidade e realização para Cecília. Porém, Cecília não esperava o que aconteceria anos depois. Ela não fazia ideia de onde ela errou para que as coisas ficassem do jeito que ficou. O que será que aconteceu? Roberto tinha cerca de 6 anos quando começou a perguntar para Cecília o motivo de ele não ter um pai. Ele observava os colegas da escola com seus pais, ouvia histórias de amigos que brincavam com seus pais nos finais de semana, e ficava curioso sobre sua própria história familiar. Cecília, por sua vez, sempre foi muito protetora em relação a essa questão. Ela nunca havia falado com Roberto sobre seu pai, nem mencionado qualquer informação a respeito. Quando o filho começou a perguntar sobre o assunto, ela ficou desconfortável e evasiva, tentando desviar a atenção do menino. Roberto percebeu a hesitação da mãe e insistiu na pergunta, querendo entender o motivo da ausência do pai em sua vida. Cecília, porém, continuou a evitar a questão, tentando mudar de assunto ou ignorando as perguntas. Depois de adulto, a curiosidade de Roberto apenas aumentou. Ele buscava respostas em outras pessoas, como amigos e professores, mas ninguém parecia saber a verdade sobre seu pai. A ausência de respostas o deixava cada vez mais inquieto e frustrado. Cecília, por sua vez, sentia-se cada vez mais pressionada pelo filho, mas ao mesmo tempo, tinha medo de revelar a verdade e ferir seus sentimentos. Ela se sentia culpada por ter omitido a verdade por tanto tempo, mas ainda assim, não conseguia encontrar coragem para contar a Roberto a verdade. Essa situação delicada deixava ambos em uma situação desconfortável, com Roberto buscando respostas e Cecília evitando falar sobre o assunto. A relação entre mãe e filho ficou tensa e frágil, e ambos sentiam que havia um segredo entre eles que nunca seria revelado. Infelizmente, a tensão entre Roberto e Cecília em relação à ausência do pai e a falta de respostas acabou afetando a relação entre eles quando Roberto se tornou adulto. Roberto passou a ter um comportamento agressivo e desrespeitoso com a mãe, culpando ela pela falta de informações sobre o pai e pela forma como ela lidou com a situação. Ele se ressentia da mãe por ela ter ocultado a verdade durante tanto tempo e se sentia traído pela falta de transparência em relação à sua própria história familiar. Roberto começou a tratar Cecília com grosseria e impaciência, fazendo críticas ásperas e insensíveis à mãe. Ele a culpava pela ausência do pai, dizendo que ela havia arruinado sua vida ao negar-lhe o direito de ter um pai presente em sua vida. Cecília, por sua vez, se sentia magoada e culpada pela situação, mas não sabia como lidar com a agressividade do filho. A relação entre mãe e filho tornou-se cada vez mais tensa e desgastante, com Roberto mostrando-se cada vez mais insensível e agressivo em relação a Cecília. A situação se tornou insustentável, levando a uma distância cada vez maior entre os dois. Infelizmente, a ausência de respostas sobre o pai de Roberto e a falta de diálogo entre mãe e filho acabaram gerando um grande sofrimento para ambos. Cecília se sentia impotente em relação à raiva e ressentimento do filho, enquanto Roberto se sentia ferido e traído pela mãe. Essa situação demonstra como a falta de transparência e diálogo pode afetar profundamente as relações familiares e como a busca por respostas pode gerar conflitos e sofrimento. Passado alguns meses, Cecília acabou ficando muito doente e precisando de cuidados especiais. Ela se sentia fraca e debilitada, sem energia para realizar tarefas simples do dia a dia. Roberto, que havia se afastado da mãe por causa das tensões familiares, ficou muito preocupado com a saúde dela e decidiu cuidar dela pessoalmente. Roberto passou a visitar a mãe com mais frequência, ajudando ela a fazer as tarefas de casa e acompanhando ela em consultas médicas. Ele se sentia angustiado com a saúde debilitada da mãe e queria ajudar ela a se recuperar. Mesmo com todas as diferenças entre eles, Roberto ainda amava muito a mãe e não queria que ela sofresse. Aos poucos, a relação entre mãe e filho foi melhorando, à medida que Roberto assumia mais responsabilidades na vida da mãe. Ele se preocupava em manter a casa limpa e organizada, preparava refeições saudáveis e cuidava das medicações.
Ele se dedicava a ajudar a mãe, sentindo-se mais próximo dela e reconhecendo o amor incondicional que ela havia demonstrado por ele durante toda a vida. Com o passar do tempo, a saúde de Cecília começou a melhorar gradualmente, graças aos cuidados atenciosos do filho. Roberto, por sua vez, começou a se sentir mais presente na vida da mãe e a perceber a importância da família e do amor incondicional. Ele se sentia grato por ter a oportunidade de retribuir um pouco do amor que havia recebido da mãe durante a vida toda. Essa situação mostrou para Roberto como a proximidade e o cuidado podem ajudar a superar as diferenças e os conflitos, e como a família pode ser uma fonte de apoio e carinho em momentos difíceis. Mesmo com todas as tensões e desentendimentos do passado, Roberto e Cecília conseguiram se reconectar através do amor e dos cuidados mútuos. Roberto percebeu como estava errado a respeito de sua mãe, e entendeu as dificuldades que ela passou para o criar. Cecília desculpou Roberto, e pediu perdão por nunca ter sido clara com ele a respeito de seu pai. E desse dia em diante, os dois tiveram uma ótima relação, sem mais brigas e nem discussões. E assim se encerra a história de Roberto e de sua mãe. Se você gostou da história, deixe o seu gostei e se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!